Fernando Haddad, ele deu um cala-boca sensacional nos bolsonaristas na Câmara dos Deputados. É impressionante o nível de discrepância do Haddad para a oposição bolsonarista. Teve um determinado momento que o Nicolas Ferreira ele falou tanta bobagem que ele constrangeu o Haddad, que teve que parar para explicar para ele. E o pior foi o Kim Kataguiri fazendo recortes, postagens, como se ele tivesse dado bem para cima do Haddad. Ele não faz a mínima ideia do que aconteceu. Os bolsonaristas foram humilhados e eles nem perceberam. O nível intelectual é muito discrepante, tanto que o Haddad falou em determinado momento: olha, eu tenho 3 diplomas da Universidade de São Paulo. Ou seja, o Haddad falou: vocês não têm nível para discutir comigo. E não tem mesmo, a oposição não existe. E o Haddad conseguiu uma vitória na Câmara dos Deputados com a aprovação do regime de urgência do arcabouço fiscal. Coloca nos comentários, você concorda comigo que a oposição não existe porque ela é muito baixa intelectualmente? Você gosta quando os bolsonaristas eles são humilhados pelos governistas? Deixe seu like se você curte quando os bolsonaristas passam vergonha e se inscrevam no canal. Eu fiquei, pessoal, sinceramente muito chocado com a participação do Haddad na Comissão de Fiscalização para discutir questões econômicas do governo. Porque a oposição, ela simplesmente não existe. É aquilo que nós estamos falando aqui. Os bolsonaristas, o que eles querem fazer? Eles querem vir com frases de efeito, frases prontas, senso comum, para poderem dar uma lacrada, recortar essa participação e postar em rede social. Porque projeto eles não têm e eles não estão interessados em fazer uma oposição propositiva ou fazer uma discussão de fato correta ou aprofundada. Não, eles só querem as postagens nas redes sociais. E é por isso que com essa inteligência diminuta, eles vão levar a lapada de todo o governista que for até a Câmara dos Deputados ou ao Senado. O Haddad, pessoal, ele destroçou todos os bolsonaristas. Teve lá o deputado Evair falando que o Haddad é limitado. Cara, o Haddad ele falou: eu tenho 3 diplomas da Universidade de São Paulo. Ou seja, você não tem nível para discutir comigo. E nenhum aqui tem nível para discutir comigo. Não tem. O Kim Kataguiri falou umas bobagens lá e o Haddad falou assim: deputado, não é assim muito bem que as coisas funcionam. É assim, é o senso comum reinando. E os bolsonaristas, eles destilam um senso comum. E o Haddad, com muita elegância, com muita eloquência, só rebatendo o senso comum com falas não muito aprofundadas. Não muito aprofundadas. Até o ponto que o Nicolas Ferreira começou a falar aquelas bolsonarices, né, de financiar ditaduras, financiar países da América Latina. Ele falou, uma enxurrada de bobagem, que o Haddad, ele parou e falou assim: meu, o que eu tô falando aqui com esse cara? O Haddad, ele é professor da Universidade de São Paulo. Isso não significa muita coisa, porque olha o quanto professor ruim que tem na Universidade de São Paulo. Janaína Pascoal, por exemplo, não tem publicação nenhuma. Enfim, ele falou: cara, o que eu tô batendo boca com esse cara que não tem nada, nem ensino superior, nem ensino médio completo ele deve ter. Ele falou assim: olha, deputado, com todo respeito, o Brasil, nós não financiamos países, nós financiamos projetos. E ele não fazia ideia do que ele tava falando. E houve toda a questão da crise da Argentina e o Haddad explicou para os deputados: não tem como, e é uma medida correta, o governo tem que ajudar a Argentina, porque a Argentina é o 3º principal exportador do Brasil, ou importador do Brasil. É o 3º principal parceiro comercial. Os bolsonaristas, eles acham que só existe Estados Unidos, só que se a Argentina quebrar, isso é um problema nosso também. O Brasil não vive numa bolha, não vive numa ilha. Nós precisamos da Argentina. A derrocada econômica da Argentina significa problemas econômicos para o Brasil, porque as empresas brasileiras vão vender menos para a Argentina, gerando menos impactos positivos aqui no nosso país, gerando menos emprego. Então o Brasil tem que se preocupar com a derrocada da Argentina, com a do Uruguai, com a do Chile, com a nossa área de influência. Mas os bolsonaristas, eles têm um pensamento tão diminuto que eles não conseguem compreender o óbvio de geopolítica. O Haddad falou: vamos aprender um pouco de geopolítica. Foi ridículo, ridículo o Nicolas Ferreira falando aquele monte de bobagem. E ele tá com medo, pessoal, ele tá com medo de ser caçado. Ele falou, o Nicolas Ferreira, numa reunião do PL, pra você ver o nível diminuto do intelecto do Nicolas Ferreira. Ele acredita mesmo no pensamento mágico, nas conspirações que vem na cabeça dele. Por isso que ele fala aquelas bobagens pro Haddad e depois passa vergonha. Ele começou numa reunião do PL a falar desesperadamente que há uma conspiração, que o judiciário, os poderes querem calar a oposição. Olha só, ele acredita nisso mesmo. Ele falou assim: não, o Deltan foi caçado, eu vou ser o próximo, nós vamos ser caçados. Ele falou pro Paulo Capelli, colunista do Metrópolis, que existem 6 bolsonaristas que vão ser caçados. Ele, o Flávio, o Eduardo, o Magno Malta, o próprio Bolsonaro,
todos esses bolsonaristas estão na mira para serem caçados. Ele não faz ideia do que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Ele não faz ideia que o PT não se intrometeu na cassação do Deltan. Que quem promoveu a cassação do Deltan foi o próprio partido dele. Foi uma ação movida pelo PL, motivada por uma questão pessoal do Valdemar Costa Neto. E todos aqueles que caçaram, deram seus votos positivos contra o Deltan, tiveram interferência mínima do PT. Foram indicados pelo próprio Bolsonaro e pelo Temer. Inclusive, um daqueles que votou contra, a favor da cassação do Deltan Dallagnol, a favor da cassação do Deltan, ele teve uma reunião secreta com o Bolsonaro, link aqui no card. Ele acredita nisso, porque, pessoal, eu falo pra vocês, e eu falo em várias redes sociais também, falta diploma de nível superior para essas pessoas. Falta diploma. Porque assim, você pode discutir, você pode conversar com qualquer pessoa. Só que se você quiser ter uma discussão um pouco mais aprofundada, um diploma universitário, ele é importante. Porque no final do curso de graduação, depois de você ter aprendido todo o pensamento de causas e efeitos, metodologias de análise, você faz um TCC. E ali o TCC você percebe que não existe pensamento mágico. Mas alguns cronistas de direita e alguns deputados de direita, eles acreditam mesmo que exista um pensamento mágico. Eles não possuem o raciocínio lógico que quando uma pessoa passa pela universidade, ela aprende. E o que mais me chama a atenção é que os bolsonaristas, não melhor, esse pessoal de direita, eles querem cobrar caráteres técnicos, pessoas técnicas, sendo que eles mesmos não são técnicos. Não, nós temos que ter uma pessoa técnica para ocupar uma posição no ministério tal. Só que eles não têm diploma, eles não são técnicos. Por isso que o pensamento mágico impera em várias figuras do antagonista. Diogo Mainardi, Mário Sabino e Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri. Porque eles não conseguem dominar a lógica da estruturação do pensamento e da análise. Por isso que sempre fica na superficialidade. O diploma faz falta. E o Haddad, quando ele falou, eu tenho 3 diplomas pela Universidade de São Paulo. 3. Ele mostra, assim, a diferença. Por isso que ele fala, vocês não estão no meu nível. E, de fato, não estavam. E para fechar o dia, o Haddad ele conseguiu uma grande vitória. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a votação do arcabouço fiscal. Grande vitória do Haddad e uma demonstração de força do governo Lula. Porque quando o jogo é para valer mesmo, quando é uma pauta importante, o que acaba acontecendo? O governo se mobiliza, mostra sua força e é aprovado. Possivelmente o arcabouço fiscal vai ser votado na próxima semana, tá? E é super importante que o arcabouço fiscal seja aprovado e vai ser, porque sem o arcabouço fiscal não existe governo Lula. E aí sim, com o arcabouço fiscal aprovado, todo o planejamento econômico poderá começar a ser feito. Esse é o ponto inicial mais importante das políticas públicas de Lula que o Haddad conseguiu. Haddad, ele é um grande ministro, ele está sendo o melhor ministro do governo, foi um péssimo prefeito. Algum pode, mas a cidade o rejeitou completamente. Como ministro da Educação, tenho enormes ressalvas contra ele por conta do ProUni, por conta do FIES. Eu, diferentemente de Kim Kataguiri e Janaína Pascoal, tenho artigo publicado fazendo crítica ao FIES e também ao ProUni. Artigo publicado na revista boa, viu? Revista 2 em educação. Mentira, A1 em educação. Enfim, não lembro como tá o Qualis. Revista boa, mas como ministro da Fazenda, ótimo. Ele é muito sério, tem postura, mostrou como rebate os bolsonaristas, ele escrachou todo mundo, mas nas redes sociais o que ele postou? Somente uma mensagem em defesa do arcabouço fiscal. Muito sério o trabalho do Haddad, assim como é o trabalho de Simone Tebet e também do Geraldo Alckmin. Haddad fez aquilo que parecia impossível, criou um arcabouço fiscal, daquilo que foi exigido que ele fizesse e ele fez. Um arcabouço que integra vários interesses de vários segmentos diferentes. Haddad, na minha opinião, é um grande ministro, tem feito golaços e um ótimo trabalho.